Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre potenciação. Essa é a nossa parte 3, que estamos falando sobre esse assunto muito interessante e muito importante da matemática básica. Na aula de hoje vamos trazer aqui para vocês algumas propriedades que são diferentes daquelas que a gente já viu nos dois vídeos anteriores, e elas consistem em trabalhar com expoentes que são fracionários e expoentes que são negativos. São números racionais no expoente e números inteiros no expoente. Isso é muito interessante e muito importante, você precisa saber. Essa aqui é a questão que a gente deve resolver no final. Se você já sabe resolver, quiser tentar se desafiar, fique à vontade, deixe nos comentários aí qual que é a sua resposta, qual que é o palpite que você tem sobre essa resolução e, claro, venha acompanhar comigo as propriedades, na verdade, né, sobre essas características que compõem aqui a nossa potenciação. Eu sou o professor Silvio Paulo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo por aqui, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias. Estou fazendo várias aulas aqui, né, de assuntos em particular, no caso aqui potenciação, depois trarei mais frações, trarei equações, coisas desse tipo. Eu costumo trazer vídeos de matemática de desafios e curiosidades para vocês. Então, se você puder curtir esse vídeo também, eu fico muito feliz, agradeço demais aí o seu apoio e a força que você dá ao meu trabalho. Agora vamos resolver essa questão sem mais delongas para a gente poder decifrar aqui esses elementos que estão na nossa expressão numérica. Começando pelo primeiro caso que temos aqui, né, uma potenciação, onde o nosso expoente é uma fração. Temos um expoente fracionário. Como que eu faço para resolver esse tipo de questão? Primeira coisa que a gente tem que saber é a definição desse tipo de operação. E a gente tem aqui, né, nesse caso, a nossa base A, expoente m e sobre n, né? Então, temos aqui uma forma algébrica de representar, porque isso aqui vai ser uma fórmula mesmo, né, que vai servir para todos os casos. Eu vou explicar para vocês como que funciona esses elementos. Antes disso, a gente precisa relembrar como que funciona a potenciação. A potenciação, que foi o assunto da primeira aula, né, a nossa definição, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho a minha base e o meu expoente, e essa minha base ela vai se repetir em uma multiplicação por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Por exemplo, 4 elevado à terceira potência, ou 4 ao cubo, ela vai ser representada dessa forma aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4. E aí é só fazer a continha, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Muito bem, descobrimos aqui como que se resolve uma potenciação. Lembramos, na verdade, né? Quem já acompanhou as duas últimas aulas já está por dentro desse assunto, já sabe resolver. Agora, quando envolve aqui, por exemplo, expoentes fracionários, né, que é o caso aqui, não faz sentido essa nossa definição. Por quê? Como é que eu vou fazer multiplicar o número por ele mesmo 2/3 de vezes? Não faz sentido, né? E é para isso que foi criada essa propriedade, para poder abranger, né, para poder pegar toda essa parte que envolve os números reais de fato, né? Não só os racionais, mas os inteiros e futuramente os irracionais também. Os números fracionários, quando aparecem aqui, só uma ressalva, né? Esse n, como ele está no denominador, esse n deve ser diferente de zero, tá? Para não dar divisão por zero. Daqui a pouco eu vou explicar aqui também por que esse a é diferente de zero, tá? E a gente vai ter uma seguinte definição. Temos o numerador e o denominador do meu expoente. Cada um desses elementos vai compor aqui dentro da minha fração, dentro da minha potenciação, uma característica interessante e importante. Cada uma delas vai ser especificada de uma forma. Essa fração, né, que está no expoente, ela vai nos fornecer aqui, né, uma raiz. Porque como a potenciação e a radiciação, né, a raiz quadrada e a potência de expoente 2, por exemplo, elas têm uma ligação muito direta, né, uma é o inverso da outra. Quando a gente faz essa parte aqui, colocando uma fração no expoente, a gente vai ter essa inversão e uma delas vai compor aqui uma radiciação, misturando então os dois conteúdos, potenciação e radiciação. Então como que vai funcionar? A minha base ela vai continuar aqui embaixo sendo o nosso próprio A, né? O A, que no caso aqui, na nossa questão, é o número 8, ele vai continuar sendo a nossa base. E quando a gente for abrir, vamos dizer assim, esse expoente, o meu M, ele vai ser que ele é o numerador, ele vai continuar sendo o expoente do meu A. Então vai ficar A elevado a M. Beleza, eu tenho aqui uma potência simples, igual a gente tem aqui em cima, né? Base e expoente inteiro. Beleza.
Só que o que eu vou fazer com esse n? O número que está no denominador, ele vai compor o índice da raiz que vai envolver toda essa potência que está aqui, no caso, o a elevado a n. Olha que interessante. Então, eu vou criar aqui uma raiz. E essa raiz vai ter índice n. E esse n é exatamente esse denominador. E esse m aqui é o numerador que foi compor ali o expoente, tá? Então, eu tenho que o numerador fica sendo o expoente da minha base e o denominador vai ser o índice da raiz. Essa é a definição que temos para esse tipo de potência, que temos aqui o expoente fracionário. O numerador vira o expoente básico, né, que vai ser elevando diretamente a base, que era da potência, e o denominador vai ser o índice da raiz que se cria a partir dessa operação. Beleza? Descobrimos então aqui como se faz. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos pegar uma bem simples, né? 4 elevado a meio. 1 sobre 2. A fração meio no expoente, ela vai ser exatamente a raiz quadrada. Olha para você ver que legal. Se a gente pegar essa ideia aqui e aplicar essa definição, o 4 vai continuar sendo a base, o 1 vai ser o meu expoente aqui, e a minha raiz vai ser uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada do 4 é igual a 2. Viu que legal? Então a gente tem aqui uma ponte que faz entre radiciação e potenciação. E essa ponte é exatamente o expoente fracionário. Então sempre que eu quiser representar uma radiciação em forma de potência, eu consigo utilizando essa propriedade. Por exemplo, outro exemplo aqui, né, se eu tivesse que fazer no meio de uma expressão, no meio de uma equação, transformar uma raiz em uma potência, eu poderia, por exemplo, transformar aqui, ó, raiz quadrada, sei lá, raiz cúbica de 49. Muito bem. Se eu quisesse transformar, estivesse trabalhando no meio de uma questão e quisesse usar as propriedades da potenciação, eu poderia fazer o seguinte: transformaria esse 49 em 7 ao quadrado, então fica raiz cúbica de 7 ao quadrado, e agora, como eu tenho expoente e raiz, eu posso transformar em uma potência de expoente fracionário, 2 sobre 3, assim como a gente viu ali em cima na nossa definição. Então, 7 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 49. Então, tanto a parte que transforma a potência em raízes é interessante, quanto também a parte que transforma raízes em potências. Essa transformação ela é muito interessante e muito útil nos casos em que a gente tem, por exemplo, misturas, né, de potências e raízes no meio de uma expressão e precisamos misturar e relacioná-las por meio das propriedades. É mais fácil transformar tudo em potência e utilizar as propriedades da potência que a gente já conheceu nas últimas aulas e está conhecendo um pouquinho mais. Deu para entender a parte do expoente fracionário? É só você lembrar dessa fórmula aqui, que você nunca mais vai errar, nunca mais vai ter problema com isso, beleza? A segunda parte, que é a segunda propriedade que a gente vai aprender hoje, é quando aparece para gente o expoente negativo. Já trouxe essa propriedade em alguns vídeos anteriores, nos desafios, né? Só que eu expliquei muito rápido, então hoje eu vou dar um enfoque maior para essa propriedade. A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que a base não pode ser nula. Por que que isso acontece? Como a gente vai inverter aqui, né, já adiantando para vocês, esse a ele vai acabar ficando no denominador da minha fração, que vai gerar a partir desse expoente negativo. E como o denominador não pode ser zero, a gente já exclui toda a possibilidade da minha base ser nula quando o expoente é negativo, tá bom? Isso é só um critério, assim, de tomar um cuidado nessa definição para não acontecer esses casos de divisão por zero. E tendo esse cuidado tomado, agora a gente pode definir tranquilamente essa nossa propriedade do expoente negativo. A propriedade do expoente negativo, como eu disse para vocês, ela vai inverter a minha base com respeito à multiplicação. Como que eu faço isso? Inverter com respeito à multiplicação quer dizer que eu vou utilizar a divisão para poder representar esse número. E a divisão ela é representada muito bem para nós, né, como sendo a fração do número. Então, o inverso de A seria um 1 sobre A. Então, se eu inverter o A, ele vai ficar 1 sobre A. Por exemplo, o inverso de 2 é 1 sobre 2, é meio, que quando a gente multiplica dá 1, né? Então essa é a ideia do inverso aqui. O inverso de A é 1 sobre A. Ao inverter a minha base, eu posso trocar
o sinal do expoente. O sinal que era negativo, ele fica positivo. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a minha base invertida, elevado a n. Olha que interessante que fica essa definição. Então, quer dizer que o expoente negativo, o expoente com sinal negativo, ele só vai inverter a minha base e depois tudo ocorre normalmente, como a gente já está acostumado. Vou fazer aqui 1 sobre a vezes ele mesmo, m vezes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. 4 elevado a menos 3, por exemplo. Como a gente já fez o 4 ao cubo, vamos ver quanto que fica o 4 elevado a menos 3. Primeira coisa que a gente deve fazer é inverter a minha base. Então fica 1/4. Tudo isso elevado ao sinal trocado do expoente. Então, se era negativo, ele fica positivo. Então, fica 3 aqui. Certo? Então, 4 elevado a menos 3 é igual a 1/4 elevado à terceira potência, certo? Tendo isso, agora é só a gente resolver. Isso aqui é igual a 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, né? Por definição da nossa potenciação. Multiplicação de frações. Temas dos próximos capítulos aí que a gente vai trazer, que eu vou trazer para vocês, né? É só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 4 vezes 4, que a gente acabou de ver, que é 64. Então, 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 64. Vocês perceberam uma coisa? Que o 4 elevado ao cubo deu 64, e quando eu elevei ao expoente negativo, deu o inverso do resultado anterior, 1 sobre 64. Essa é a ideia do expoente negativo, é a gente representar o inverso do número a partir de uma potência. Tendo feito essas duas propriedades, a gente já consegue agora resolver esse problema que a gente tem em mãos, beleza? Então, se você tem alguma dúvida sobre as propriedades, pode deixar nos comentários, e agora vamos resolver, né, a parte principal do vídeo, que é essa questão que eu trouxe como desafio para vocês. Já veja se você vai acertar ao ver essa resolução aqui prontinha, beleza? Primeira coisa, tem parênteses, vamos resolver tudo dentro dos parênteses. 8 elevado a 2/3, vou escrever aqui pra gente, tá? Antes de começar a resolver, 8 elevado a 2/3. Vou escrever também o 0,5 elevado a menos 2. E a gente vai resolver essas duas separadamente, beleza? Como que eu faço? Vou usar a definição. A primeira fração, a primeira potência, né, é com expoente fracionário. Então vai ficar 8 ao quadrado, ó, usando a definição. 8 elevado à segunda potência, tudo isso eu vou extrair a raiz do índice do denominador, que é 3. Então, raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, vai ficar raiz cúbica de 64. E aí, basta que a gente pense um número que vezes ele mesmo dá 64. De propósito ou não, né? A gente já fez esse valor. No caso, é o 4, o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, para dar 64. Então, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Excelente, descobrimos o valor da primeira potenciação, 4. A segunda é o que envolve o expoente negativo. Vamos usar essa propriedade. Primeira coisa, para ficar um pouco mais simples, né, vamos transformar esse número decimal em uma fração, porque a gente viu que fração ele vai ajudar a gente na hora de trabalhar com o expoente negativo. 0,5 é metade, né, meio. Então, meio é 1 sobre 2. Então, 0,5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 2. Não fiz nada, só troquei a minha base decimal por base fracionária. Beleza? Agora vai ficar uma coisa interessante que a gente vai poder também contemplar aqui as frações elevadas ao negativo, tá? Quando a gente faz para aplicar essa propriedade, a gente vai ter que inverter a base, ó. Inverte a base, então vai ficar 2 sobre 1, é só fazer isso aqui, ó. Inverte aqui, então vai ficar 2 sobre 1. Quando eu inverto a minha base, eu troco o sinal do expoente. Então vai ficar positivo em cima. 2. 2 sobre 1 elevado ao quadrado. 2 sobre 1 ao quadrado, o 1 ao quadrado é o próprio 1. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4 sobre 1. E 4 sobre 1, a gente sabe que um número sobre 1 é ele mesmo, né? 4 dividido por 1 é 4. Olha só que legal. As duas potenciações ali deu igual a 4. Excelente. Se eu sei disso, né, só substituir ele agora, ó, resolvendo, vai ficar
4, que é o resultado dessa potenciação com o expoente fracionário, mais 4, que é essa potenciação aqui, tudo isso elevado ao quadrado. Agora ficou uma coisa muito simples, que é aquilo que a gente já sabe das últimas aulas que a gente teve de potenciação. 4 mais 4 é 8, resolveu tudo, tira o parênteses, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, e 8 vezes 8 a gente já fez aqui, né? É igual a 64. 64 é o resultado dessa expressão que é representada por essas potências com expoentes fracionário e negativo. Eu espero que você tenha entendido e acertado essa questão. Se caso você não acertou também, espero que você tenha aprendido como que faz. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouquinho mais sobre potenciação. Nas próximas aulas eu vou trazer vídeos sobre frações, equações e coisas mais interessantes para vocês. Espero que vocês gostem. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e eu te vejo amanhã novamente nesse mesmo horário. Grande abraço a todos vocês e até lá!